crianças do terceiro ano. Agora nós vamos estudar palavras com a letra R. Uma letra R somente e duas letras R's. RR, que a gente chama de R dobrado. Nós vamos então verificar o estudo dessas consoantes na palavra, no início e no meio, para a gente ver como é que fica a pronúncia. Inicialmente, a gente deve observar que a letra R, só um R, a gente utiliza no início das palavras. Olha só, rosa. Eu nunca utilizo dois R's no início da palavra. Sempre quando eu estiver com um R no início da palavra, é somente um R. E a letra RR, que é o R dobrado, eu utilizo com um som forte no meio da palavra. Então, olha só, cachorro. O som tá forte, né? Ro. Então, aqui são dois R's. Se fosse um R só, ia ficar cachorro. Então, não é desse jeito que a gente pronuncia, né? A gente pronuncia cachorro. Então, são dois R's. Agora, quando no meio da palavra o R está com som fraco, aí eu utilizo somente um R. Vamos observar aqui. Barata. Não é barrata, né? Barrata seria som forte, mas aqui não é. É barata. O som está fraco. Então, é somente um R. Então, vamos memorizar? Quando eu utilizo o R com som fraco, é somente um R. Quando eu utilizo o R com som forte no meio da palavra, então eu tenho dois R's. E no início da palavra, eu nunca utilizo dois R's. Quando eu vou iniciar a palavra, é sempre com um R somente. Vamos agora ler algumas palavras aqui. Carruagem. Tá com um som forte, então são dois R's. Marreta. Som forte, dois R's. Marreco, som forte, dois R's. Serrote, som forte, dois R's. Corredor, som forte, dois R's. Agora vamos exemplificando só algumas palavras aqui para vocês me ajudarem a ver se é um R só ou se são dois R's. Peruca. Peruca, o som do R tá fraco, né? Se tivesse forte, seria perruca. Não, peruca. Então, aqui é um R somente. Guitarra. Aqui o R tá forte. Então, eu vou utilizar dois R's. Raquete. Aqui eu tenho o R no início da palavra. No início da palavra, nós verificamos, a gente estudou, que eu não utilizo RR. Dois R's nunca. Sempre no início da palavra é somente um R. Muito bem. Raquete. Rádio. Igual aqui do lado. Início da palavra, somente um R. Então, aqui nós verificamos R no início da palavra, R no meio da palavra com som fraco, R no meio da palavra com som forte. Para finalizar, vamos nos lembrar da separação das sílabas. Quando eu tenho dois R's no meio da palavra, porque ele tem um som forte, e eu vou separar a sílaba, o que acontece com o R? Cada um vai para um lado. Esse fica com essa sílaba e o outro fica com essa sílaba. Eu nunca vou deixar o R junto quando tem dois. Eles vão ficar separados. Então, esse é o estudo de hoje sobre o uso do R somente um e o R dobrado quando tem dois. Bons estudos, crianças, boas atividades, continuem se esforçando. Um grande beijo da tia Carol. Bom dia, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar na aula de língua portuguesa sobre a letra H.
essa consoante, né? Nós vamos descobrir como que a gente faz a leitura, a pronúncia, quando ele está no início da palavra e quando ele vem depois das consoantes N, L e C. Porque quando ele vem depois dessas consoantes aqui, ele forma um som novo. E aí a gente vai verificar algumas palavras que ele tá depois, que ele se encontra, né, depois dessas consoantes N, L e C, para a gente conseguir identificar o som novo que ele forma. Mas antes, vamos falar sobre o H quando ele está no início da palavra. Sabe o que acontece quando ele está no início da palavra, gente? Ele não tem som. Olha só, essas duas palavras aqui, hotel e horta. Horta e hotel. Eu tenho o H no início da palavra, só porque o H não tem som nenhum. Eu leio a palavra normalmente, como se ele não estivesse aqui. Então, quando vocês encontrarem uma palavra com o H no início, vocês vão ler a palavra sem ter som nenhum. O H não tem som nenhum, a gente lê a palavra normalmente. Horta e hotel. Esses são os exemplos. Agora a gente vai verificar algumas palavras quando tem o H depois do N, do L e do C, para a gente poder verificar o som que fica, o som que o H produz quando ele vem depois dessas consoantes. Vamos ver aqui então. Quando o H está depois do N, vamos procurar aqui uma palavra. Quando ele está depois do N, olha só, encontramos. Aqui nós temos aranha. Então, quando ele está depois do N, ele vai ficar com o som de nha. Aranha. Aqui ele também está depois do N, olha. E aqui ficou nhé. Pinheiro. Aqui em cima, olha, caminhão. Então, depois do N, ele fica com o som de nha. Nha, nhé. Vimos aqui as palavras quando ele está depois do N. Vamos ver agora o H depois do L. Ele vai ficar com o som de lhá. Olha só, abelha, repolho. Então, aqui o H está depois do L. E agora vamos verificar as palavras quando o H está depois do C. Ele vai ficar com o som de X, gente. Olha que interessante. Vai ficar parecendo que é o X, só porque algumas palavras são escritas com o X e algumas palavras com o CH. E à medida que a gente vai lendo, vai escrevendo, a gente vai memorizando as palavras e essa diferença. Então, vamos aqui procurar algumas palavras com CH. Churrasco. Olha só. Churrasco. Cachorro. Olha, CH. Vamos ver se tem outra. Aqui, ó. Recheio. Então, aqui nós temos o xó, o chu e o che. Cachorro, churrasco, recheio. Então, aqui nós verificamos o uso do H. Relembrando, no início da palavra, ele não tem som algum. E quando ele vem depois das consoantes N, L e C, ele forma novos sons. E aí vocês vão fazer a atividade de vocês, lendo com bastante atenção as palavras para identificar as diferenças.